Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vincere. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vincere. Estamos no ar, Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Pimentel e esse é mais um episódio do nosso programa Pra Onde Vamos Viagens, que vai ao ar no canal da TV Vincere e no canal da TV Pra Onde Vamos, em parceria aí com o Jornal Clássico Brasília, a TV Vincere, Rádio Brasília, Brasília Notícias, Rádio Vincere Notícias, né? Você que é um empresário, que tem aí um negócio de sucesso, venha fazer parte do nosso case, venha ser um parceiro, tenho certeza que o seu negócio aí vai ter crescimentos exponenciais. Hoje nós estamos aqui com a Gabriela, né? Uma amiga de longa data, empresária, vai ter um bate-papo bem legal, já morou fora, ela vai revelar pra gente aqui. É uma empresária de uma área que é muito interessante para os amantes de viagens e para os viajantes profissionais também. Vamos lá, Gabriela, se apresente aí pro pessoal. Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 26 anos e eu sou professora de inglês há mais ou menos 8, 9 anos. E desde a pandemia, em 2019 para 2020, com a pandemia, aquela loucura, eu comecei a dar aulas online, parei de ser professora presencial e passei online por conta da necessidade. E eu comecei a ver que o meu método ele era muito específico e ele solucionava... Pera lá que a gente vai falar do seu método ainda mais pra frente. Nós vamos chegar nesse assunto. Né? Mas já te cortando, iniciando o nosso bate-papo aqui, que vai fluir, tem muito assunto pra gente falar. Né? Eu conheço você há muito tempo, a gente gosta bastante de falar, né? Então vai ser bem legal. Acompanhe até o final, pessoal. Gabi, eu sei que você morou fora, inclusive na época que você tava lá, eu fui perto, né? Eu lembro, tava em Nova York e tal. Isso. A gente não se encontrou por lá. Mas aí, conta um pouco aí, como foi sua experiência de morar fora, onde você morou e como é que foi sua experiência lá? Bom, eu fiquei mais ou menos 6 meses, eu não sei se chegou a dar 7, ou foi 6 em alguma coisa, em Boston, Massachusetts. E lá eu fui com o intuito de melhorar o meu inglês, aprender mais. Eu já era professora de inglês, né, num cursinho, não tinha Your English, não tinha nada. Eu era professora de cursinho, na verdade coordenadora de um cursinho pequeno em Brasília. E aí eu fui pra lá pra melhorar mesmo o meu inglês, estudar, trabalhar também. Precisei trabalhar por conta que eu não tinha condição de me sustentar durante os 6 meses lá, o que é a realidade da maioria das pessoas, né, de ir pra só estudar. E aí eu fiquei esses 6 meses lá, estudando e trabalhando. E foi lá que me deu esse insight de ter algo no Brasil e quando voltasse pra cá construir alguma coisa que seria talvez minha. Não tinha ideia ainda do negócio, por assim dizer, mas lá pela aquela vida corrida e tal, e ver como é que as estruturas lá são profissionais e ver como que o inglês obviamente é importante porque você tem que estar lá falando fluente para ter empregos melhores, me deu esse start. Então, assim, foi uma experiência... Mudou, divisor de águas na minha vida foi ter morado lá esses 6 meses. Bom demais, eu sempre tive esse sonho de morar fora, ainda alimento esse sonho. Hoje tá mais complicado um pouquinho, né? Filho pequeno e tal. Claro que se eu fosse hoje seria com a família completa. Sim. Mas a gente tem que se preparar, planejar e até mesmo falar um inglês, né? Que aí abre muitas portas pra gente lá. Mas aí, por que Boston? Então, eu já tinha contatos lá, né, a network, né? Eu tinha uma amiga minha, né? Uma grande amiga minha, estava lá com a família dela. E ela falou, olha, vem pra cá, a gente consegue te ajudar, você fica morando com a gente por um tempo e tal, até você se estabelecer. Então, o primeiro momento foi por conta disso, networking, porque eu tinha contatos lá, porque afinal eu fui sozinha, né? Eu não era casada, eu namorava, só meu marido na época, e aí eu fui por conta disso. Mas assim, em parâmetros também, socialmente falando, lá é muito bom por conta da receptividade para as pessoas de fora, para os imigrantes. Legal. Né? Lá é um estado que eles são muito receptivos. Então, os empregos são melhores, eles pagam bem, o custo de vida é alto, relativamente alto. Mas ainda assim, você tem uma receptividade maior social ali. Isso eu percebi muito. E eu acho também que isso agregou bastante pra mim, pra ter escolhido lá. Legal, bacana. Então você ficou por lá em uns 6, 7 meses. Isso, foi. Deu um tempo bom para poder vivenciar um pouco da cultura americana ali e tal. Não, com certeza. Bem interessante. Então a finalidade foi realmente o inglês. Você acabou trabalhando e tudo para poder ajudar, mas a finalidade foi aperfeiçoar o seu inglês que você já tinha daqui. Assim, eu cheguei lá, assim, bem estratégica, porque eu pensava, não, eu quero ser um professor de inglês
alto padrão. Então, para isso, eu preciso ter algumas técnicas específicas, eu preciso de alguns cursos que iam valer mais, às vezes, do que um diploma, sabe? Claro. Dependendo da instituição, claro, né? E aí, eu fui com esse foco, eu fiz cursos para professor de inglês, fiz trabalho voluntário como professora de inglês para imigrante, e isso tudo foi acontecendo muito lá. Eu procurava os contatos, quem podia me ajudar com aquilo. Então, meu foco mesmo era muito, assim, profissional. Viver essa experiência, porque eu tinha muita essa vontade de morar fora num país que falasse inglês, porque eu já era fluente. Então, eu queria muito saber como é que seria, e isso foi demais para mim, porque eu consegui imergir bastante. Mas é só um parênteses, se você não quiser também, se você quiser ficar só falando português, você consegue. Né? A comunidade brasileira é muito forte e tem pessoas que criam business lá dentro para os próprios brasileiros. Então não é uma dificuldade, mas o meu foco foi isso, foi imergir no inglês para melhorar e me tornar uma professora de melhor qualidade mesmo, de excelência. É exatamente isso também, era a nossa próxima pergunta, por quê? A minha irmã também, ela é formada em inglês e nós fomos, eu tive a oportunidade de ir junto com ela uma vez numa viagem a passeio, em 2010, fomos para Miami. Lá também realmente é muito fácil você falar o português ou propriamente dito ali o portunhol, né? Porque tem muitos latinos ali. Mas eu notei que a dificuldade dela, tô certo que ela já tinha formado há uns 5, 6 anos e acaba que você não tem aquela prática, você perde um pouco, né? Sim. Mas eu notei que ela apanhou bastante. Então, assim, você como já fluente aqui, experiente aqui, quando você chegou lá, sentiu aquele choque ou era natural a sua conversação com eles lá? Então, tem um pouquinho de choque, com certeza, porque enquanto professora, né, eu tô falando com pessoas que geralmente têm um nível menor do que o meu de inglês. Então, eu preciso falar numa velocidade diferente, eu preciso ter uma dicção diferente para que a pessoa entenda, para que ela consiga realizar aquilo. E só que quando eu cheguei lá, teve um choquezinho, acho que no aeroporto, eu acho que foi, mas eu acho que era mais nervosismo emocional de estar lá pela primeira vez, Sim. sozinha. Aquela bugada no cérebro. Exato, é. E aí, quando eu cheguei, eu lembro que eu e meu amigo, a gente passou uma situação engraçada, porque o meu visto não foi carimbado. Em 2019 ainda estavam carimbando mesmo, assim, certinho, né? Eu acho até que mudou isso agora. A última vez que nós fomos também não tem mais o carimbo, ele é eletrônico, alguma coisa lá de scanner que eles fazem. E aí, o meu do meu amigo não tinha sido carimbado. Pensa no desespero. A gente só passou assim, a gente ficou, cara, será que a gente tá ilegal? Será que a gente passou mesmo? Será que... Aí a gente começou a procurar informação andando pelo aeroporto, perguntando, moça, isso em inglês. Tentando explicar, olha, eu passei pela imigração, eu não sou daqui, mas meu passaporte não tá com carimbo, eu não sei se eu posso estar aqui ou não. Aí a mulher, tipo assim, na maior paz do mundo, tipo, você tá bem, it's all good. Tipo assim, fica em paz, vai viver sua vida. Então essas coisas, emocionalmente, eu acho que abala mais a gente do que, de fato, a fluência, sabe? Você com jeitinho, pedindo pra falarem mais, às vezes devagar, repetindo, o negócio flui. E essa experiência aí de morar fora, passar esse tempo fora, estudar, trabalhar, você recomenda? Cara, com certeza, assim, eu acho que depende muito da fase da vida que a pessoa tá, né? Igual você falou, se eu for com a minha família toda, hoje com filha, esposa, você tem que ter uma estrutura legal para que vocês não acabem transformando aquela experiência em algo frustrante, né? Eu acho que vai depender muito. No meu caso, foi muito tranquilo porque eu era solteira, era um estágio da minha vida onde eu tinha essa flexibilidade maior, mas eu acho que com planejamento, para todo mundo que é uma pessoa flexível, disponível a ralar, mas também a viver experiências novas, abre a sua mente total para muita coisa. Na sua opinião, Gabi, qual a importância do inglês hoje? E assim, eu sei que na sua vida faz muita diferença, você trabalha com isso, mas qual o diferencial, assim, que ele agrega na sua vida? Qual a importância das pessoas falarem inglês? Viajantes ou não? Sim. Né? Não, eu acho assim, como você falou, né? Eu sou um pouco suspeita para falar sobre isso, mas o primeiro momento que eu estudei inglês era para realmente ali uma questão de capacitação profissional que todo mundo quer ter, né? Mas assim, falando especificamente de morar fora, cara, é outra vida, assim. Eu tenho muitos alunos do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos que falam, cara, eu tô desesperado. Porque já tem estão muito. lá. Exatamente, porque tem muita oportunidade que eu poderia estar ganhando, às vezes, $40 a hora, $50 a hora, mas eu não consigo por conta que eu não falo inglês. Então, às vezes, a pessoa tem que estar num emprego onde ela vai ganhar menos porque ela não utiliza o inglês para ter aquela profissão, né? Para ter aquele emprego. Cara, e isso é muito interessante você estar falando, porque teoricamente as pessoas que já estão nesses países, elas estão lá não no trabalho que elas querem, pela falta da língua, mas de certa forma eles estão lá ganhando em dólar, canadense, dólar australiano, ou nos Estados Unidos dólar, né, americano. E teoricamente, se eles contratarem o serviço da gente aqui no Brasil, eles vão pagar em real. Exato. Então, assim, lá também tem os cursos, as capacitações, que é o que você foi fazer lá e tal. Mas é mais fácil contratar uma empresa brasileira. Com certeza, né? Prestação de serviço.
Pô, muito melhor. Mas assim, pra quem morar fora, querer ter essa experiência, é claro que o inglês vai fazer toda a diferença, porque você consegue aproveitar as suas experiências que você teve aqui, por exemplo, sua formação, o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer, e linkar isso a um inglês fluente, a você conseguir se comunicar, se fazer entender, né, na língua. Maravilha, legal demais. Agora vamos levar o pessoal de casa aí um pouco lá para Boston, né? Fala da sua experiência lá em Boston, no local. O que Boston oferece de melhor? Legal. Cara, Boston, assim, pra quem gosta de cultura, pra quem gosta de coisas que são mais ali patrimônios mesmo, conta a história muito dos Estados Unidos, porque é um dos estados mais antigos, né? Boston. Então, assim, lá você consegue ter lazer de graça o tempo todo. Você não fica sem ter o que fazer. É mesmo? E a gente que tá aqui em Brasília, especificamente, é muito refém, né, às vezes, de programas pagos. Lá, por exemplo, é um estado que o que você quiser fazer todos os dias, você consegue fazer sem pagar nada. Por conta que eles trabalham muito com isso de locais públicos, cultura, diversidade. Isso é muito forte lá. A parte acadêmica também, Harvard está lá, né? Sim, afinal de contas. Os principais aí, universidades do mundo. Exato. E fora que Harvard lá tem uma influência tão grande que tem vários cursos. Eu mesmo fiz um curso que era sediado ali por Harvard, que eu fiz de inglês. E assim, eu paguei, eu acho que, sei lá, $50, $100 pra, 3 meses de curso. Muito simbólico, barato. Né? Pois é. Simbólico, sabe? Então, pra quem quer se capacitar, pra quem quer ter essa parte acadêmica mais forte, e como eu falei, essa parte cultural, muito bom. O lado que é um pouquinho mais complicado é a questão do custo de vida. É um pouco mais caro ali no centro. Downtown, né? É um pouco normal ser assim, mas lá, em comparação com os outros estados, é um pouco mais apertado. Aluguel também é um pouquinho mais caro. Então, muitas pessoas optam por aquela questão de você alugar um quarto na casa, sim, né? Dividir a casa com outra família. Isso é muito comum lá. Porque, e não dá tanto problema assim. Eu acho que aqui no Brasil, pra gente estar na nossa zona de conforto, é muito assim, que dia que eu vou morar com quem eu não conheço, dividir uma casa. Mas as pessoas que estão ali, elas geralmente já têm essa mentalidade diferente, tipo assim, olha, eu vou respeitar o espaço do meu colega, ele vai respeitar o meu, nós temos regras aqui de convivência. E muitas vezes estão ali com o mesmo objetivo, né? A pessoa está fazendo a mesma coisa que você. Exato. Né? Eu morei, depois que eu saí da casa da minha amiga, né? Eu fui morar numa casa com outros brasileiros também, e a idade era bem parecida, assim. Então nós tínhamos as regras lá de limpeza, as regras de convivência, e assim era. Foi perfeito? Não, é claro que tinha algumas coisas, se eu quisesse fazer algumas coisas que eu estaria sozinha na casa, eu não poderia fazer por estar com eles ali. Mas só que é uma mentalidade igual, né, com relação a isso. Então, Boston, pra mim, oferece isso, oportunidade de emprego bastante, oportunidade de você aprender mais de forma barata, né, sem pagar muito, e é um estado, muito agradável. Boston, especificamente, é uma cidade muito, muito agradável de se estar. Tudo limpo, transporte público funciona bastante, e eu acho que é isso, assim, é o resumo do resumo. Legal, bom demais. E você conseguiu, sei que a rotina de estudo era com certeza pesada, né, trabalho e tal, mas você conseguiu passear por lá, apesar das suas prioridades, você conseguiu passear? Consegui. É muito louco isso, por conta que você dividir o seu tempo em estudo, trabalho e lazer, é uma coisa você fazer isso aonde você tá, né, na sua vida ali diária. Agora, fazer isso em outro país, eu era muito louca, assim, pra querer conhecer tudo, imergir em tudo. E eu queria construir algo o tempo todo. Então, se eu ia numa biblioteca e eu via que a biblioteca tinha, sei lá, curso de não sei o que, eu queria fazer, eu falava, ai meu Deus, é mais de 6 meses. Então, eu fiquei muito perdida com isso. Sim. Porque, tanto é que, assim, eu tinha uma vontade muito grande de ter estendido um pouco mais. Eu tenho vontade de voltar pra lá pra ficar mais tempo ainda. Ou em outros estados também, vai depender isso bastante. Mas você tem que ter uma administração e saber qual é o seu foco. O meu foco era viver essa experiência, eu vivia ao máximo possível, mas sempre perguntar, Gabi, você mais passeou ou você mais teve essa construção de carreira? Construção de carreira, com certeza. Eu dediquei muito do meu tempo estudando, trabalhando também. O trabalho, assim, era o que eu tentava mais compensar
Só que lá a rotina de trabalho é muito louca. Se você quiser, às vezes, num trabalho, trabalhar 16 horas por dia, você consegue. Mas se você quiser também, na outra semana, não trabalhar nenhum dia, você também consegue. Só não recebe por isso. Exato, você não recebe. Você tem que ter esse controle financeiro pra isso. Então, nisso, foi ali... Eu acho que você precisa de mais de 6 meses pra conseguir se adaptar e ter o ideal de como fazer. Eu vou trabalhar uma semana diretão, depois não vou trabalhar na outra. Enfim, tem que ter um planejamento bem específico. Legal, interessante demais. E nesses passeios que você fez por lá, né, no tempo que você teve lá e tal, o que você mais gostou? O que foi o mais interessante, assim? Às vezes, sei lá, você viu num filme, porque nos Estados Unidos, né, a gente vê filme todo dia aí, produções de Hollywood. Sim. E a gente consegue ali, quando a gente vai visitar o local, a gente fala, caramba, cara, esse aqui tava no filme tal, porque é muito comum, né? Então, assim, o que você gostou mais lá? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi a estrutura da cidade, como eu te falei. Você chegar num lugar onde, sei lá, você vê, assim, monumentos imensos, parques gigantes e lindos, bem cuidados, com as pessoas desfrutando daquilo, foi o que eu mais me apaixonei. Era de conseguir, às vezes, pegar o metrô, sair da minha casa, pegar o metrô, e aí saber que eu ia lá. Tem um Boston Common Garden, que ele é perfeito, assim. Quem quiser procurar, é um parque, ele, assim... Coisa mais linda. E eu acho que isso me deixava muito animada, porque eu gostava dessa ideia de, tipo, não precisar usar carro, por exemplo, pra me divertir, eu poder ir pro centro, ali no centro eu ter tudo que eu preciso e ver as pessoas. Então, eu acho que esse estilo de vida que lá proporcionou pra mim foi o mais interessante. Mas era isso, era muito... gente, eu sou de humanas, não tem como. Era muito parque, museu. Eu não cheguei tanto... Cinema, eu acho que eu fui umas 2 vezes. E assim, foi porque meus amigos, não, bora. Acho que era algum filme da Marvel até que tava lá, dos heróis que tava lançando. Vamos, mas não foi o meu maior. O meu era, tipo assim, o estilo de vida. Sim. Eu queria muito, cara, tentar ao máximo ter um estilo de vida americano, porque eu tava ali pra aquela experiência, né, no final das contas. Você falou desse parque aí lá e tal. Quando eu estive lá em Nova York, andei no Central Park, mas tem uma curiosidade aqui, que fica em Brasília, especificamente, que eu sempre falo pra todo mundo, né? Que uma vez eu pensei, falei, caramba, o nosso parque aqui, nosso parque da cidade, o Saracuixé, que é o maior parque urbano do mundo, né? Às vezes a gente vai tem parques famosos aí pelo mundo, só que o parque da cidade é o maior parque. E tá bem aqui. Tá bem aqui do lado. Claro, e também é de graça. De graça, e tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a gente não vê o cuidado que tem lá fora, né? Mas é uma questão também, uma questão política, mas é uma questão cultural também. Exato. Das pessoas aqui, que infelizmente, inclusive quando a gente tá fora, né? A gente às vezes vê costuma brincar assim, né? Pelo menos eu brincava. A gente via um lixo no chão e falava, um brasileiro passou aqui e tal. Essas piadas de mau gosto. Eu confesso que é mau gosto contra nós brasileiros, que nem todos, né, nós somos assim. Mas bastante interessante essa questão. E é engraçado, Popô, isso daí, por conta da mentalidade, né? Dos estereótipos mesmo que a gente tem. Lá era muito surreal, assim, porque as pessoas falavam bem assim, olha, se você for lidar com o brasileiro, toma cuidado. Se for trabalhar com o brasileiro, toma cuidado. Né? Brasileiro costuma passar a perna, brasileiro costuma não pagar direito, não sei o quê. Tem esses estereótipos mesmo ali já marcados por nós mesmos. Então, assim, complicado. Os próprios brasileiros, às vezes... algumas vezes, verdade, eu percebia isso mesmo. Sim. Pelos contatos, né, que a gente conversava, via que tinha pessoas que elas agiam em mau caratismo mesmo, se aproveitando da vulnerabilidade de outros pra conseguir mão de obra mais barata, alguma coisa assim. Mas é engraçado, esses estereótipos, assim, super reais mesmo, e a gente tem que ir lidando. Tanto é que eu tentei me desvincular o máximo que eu consegui, não tem como ser totalmente. Eu trabalhei acho que foi 1 mês, 2 meses, e uma loja de celulares. Só que você tinha que ter o inglês, português e o espanhol. Porque ela era voltada pra isso. E o meu espanhol tudo que eu tenho no inglês, eu não tenho no espanhol. E aí era interessante, porque tinham brasileiros exatamente o mesmo perfil que o meu. Aquela idade ali dos 20... tirou um semestre pra morar fora, e aí tava ali viajando, tava, né, trabalhando pra conseguir a grana pra complementar a renda. Então era muito disso. A gente tava ali naquele lugar pra atender a própria comunidade brasileira. Americanos também vinham bastantes, mas brasileiros hispanos, tanto que eu gastei meu espanhol ali em 101% naquela Deu pra época. desenvolver um pouquinho também, então, de espanhol. Deu, assim, mais a questão de entender, porque o sotaque, o espanhol é muito forte, mais difícil do que o inglês. Nossa! Eu também acho. Eu sou apaixonado também. Qualquer cultura diferente, né? Se eu ver um indiano falando, eu vou ficar fascinado. Qualquer coisa diferente do nosso, me fascina. Eu gosto, né? É uma cultura nova. Então, assim, sou apaixonado por inglês, sou apaixonado por espanhol. Mas, realmente, o espanhol, quando você assiste um programa em espanhol, uma entrevista aí de, sei lá, de jogador de futebol e tal, você vê que eles falam muito rápido e você acaba que você não entende nada. Exato. Né? Acho que o inglês você compreende. Acho que o inglês, por ser uma língua
é a mais falada do mundo, Sim. né? Acaba que a gente entende um pouco mais, absorve. Mas a gente fala, pô, espanhol é fácil, você consegue entender. Não é assim, não. Não, nunca foi. Eu sempre tive muita dificuldade com o espanhol, muita mesmo. Mas eu acho que em algum momento da minha vida eu vou sentar para estudar, né? E, enfim, vamos ver. Quem sabe não sai um curso disso daí também. Para quem tem a facilidade de aprender uma outra língua, eu acho que para aprender uma terceira língua, uma quarta língua, acho que não deve ter dificuldade. Tem que ter só aquele start, né? Porque você, querendo ou não, o aprender um novo idioma, existe muito uma questão de metodologia de estudo. Essa é a grande diferença. Legal. Não é, por exemplo, eu não tenho um estudo específico para o inglês, um estudo específico para o espanhol. Eu tenho um método de estudo que funciona e você pode aplicar aquilo em diferentes idiomas. Então, por exemplo, o que a English hoje tem é isso. É uma estrutura de metodologia de estudo que faz com que as pessoas consigam sair do básico ao avançado em 12 meses. Mas dá pra fazer isso com o espanhol, com o francês também. Legal. Faltou-me o tempo ainda pra estruturar isso daí. E nessa aí também, dessa nossa questão que nós estamos até agora, você falou que foi lá no cinema e tal, assistir filme. E eu acho que o inglês, pra mim, eu tenho um sonho de falar inglês. Pessoalmente, eu tenho um sonho. Eu tive a oportunidade lá, quando eu era adolescente, de fazer o meu inglês, mas... É por isso que minha irmã se formou e eu não. Né? Nós começamos juntos e tal. Só que aí as aulas... conciliar a escola com o inglês, as notas na escola estavam baixas. Meu pai falou, não, vou tirar porque você tem que focar nisso aqui. Então acabou que eu perdi essa oportunidade. Deixei passar e hoje eu vou, se Deus quiser, futuramente eu vou recomeçar e vou fazer o inglês para justamente isso. Cara, entender uma música. Eu sou... fascinado em música, né? Todo mundo se conhece. Então, assim, entender o que a letra da música tá dizendo, entender o que o filme tá dizendo, a série. Isso é bom e ruim, esse negócio de música. É engraçado, porque às vezes você tá ali, tipo, nossa, que música incrível e tal. Linda, e a letra é, tipo assim, absurda, vai contra os seus valores, vai contra o que você acredita. Então tá falando mó besteira. A ignorância que muda pro conhecimento, aí você fica, putz, melhor quando eu gostava só da batida, né? Quando eu descobri a letra. Bom, você voltaria a ter essa experiência, voltaria a morar fora? Você já falou que tem vontade, sim, né? Com certeza. Tem algum lugar específico ou Boston novamente? Cara, então, eu sou uma pessoa aventureira, eu digo assim que eu sou muito flexível pra isso daí. Pra mim, a condição, eu me permito estar em condições diferentes e me adaptar àquela condição. Eu sou muito racional pra isso. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que, na minha experiência muito pessoal, pro que eu quero e pro que eu preciso, eu acho que eu voltaria pra Boston, ou então, talvez, tentaria ali a Flórida. Tinha vontade também de ver um pouquinho como é que é mais lá. Lá eu viajei mais a turismo, né? Nunca fiquei lá muito tempo, tenho muitos contatos lá. Mas, com certeza, moraria de novo. Como eu te falei, depende muito do propósito da pessoa de vida. Se ela quer ter uma experiência, vai lá, fica os seus 6 meses, 1 ano, no máximo é isso. Agora, eu acho que mais de 1 ano, você já começa a criar raízes no local, começa a mudar muito a sua vida. Então, você precisa ter em mente se você, de fato, quer construir ali algo. Você quer construir uma empresa, você quer melhorar de qual forma que seja, depende o que você está querendo para a sua vida. Mas eu acho que mais de 1 ano, a pessoa já está ali... sabe? Criando umas raízes naquele lugar. É difícil depois até de sair, né? Porque, exato. Assim, eu tenho vários colegas, amigos e tal, que quando vão embora, dificilmente voltam. Exato. Né? O nosso país é um país maravilhoso, mas certeza. a qualidade de vida que esses outros países, que os famosos países de primeiro mundo te oferta, dificulta com que você volte. Realmente você cria raiz ali, seu coração tá aqui, família tá aqui, os amigos estão aqui, mas lá você se sente, como é que se diz... não é nem mais útil, mas você se sente mais acolhido. Por quê? Porque as coisas funcionam. Né? Não, e assim, eu acho que não só isso, mas também o sacrifício que você já fez. Porque todo mundo que vai morar no outro país, se ele já não for com uma proposta de emprego, que é tipo 5%, né, dos casos, vamos lá, 5% ou menos, muita gente vai recomeçar. Vai ter uma vida do zero. Você não tá com uma carreira, as pessoas não te conhecem lá. Você pode, igual eu falei, às vezes quando você tem uma networking, igual eu fui, é muito mais fácil, porque você já tem gente pra te ajudar, pra manter um contato, pra poder te auxiliar. A família da minha amiga foi, assim, esplêndida comigo. Eles me acolheram por quase 2 meses na casa deles. A gente via junto alguns freelancers ali de emprego pra gente conseguir, fez a matrícula em escola juntos. Foi ali uma ajuda mútua. Mas não é todo mundo que é assim. Sim. É muito na cara e na coragem. Aí a pessoa pensa, putz, eu já passei 3 anos da minha vida sacrificando tanto. Sabe, tendo trabalhos que às vezes não eram da minha profissão, que eram super difíceis, agora eu vou largar o que eu tô tentando construir aqui pra voltar pro Brasil e de novo recomeçar.
E tem esses empecilhos. Mas eu acho que tendo ali uma estratégia, tudo é com planejamento, você consegue fazer de novo. Acho que você volta, pelo que você passou, você voltaria, mas com outro foco. Agora não para estudo, agora para explorar alguma outra área. né? Não, e também fora que a Your English, nós somos um solucionador de problemas. Nós solucionamos o inglês dos adultos. Então, meu foco, talvez, de instalar novamente, vai ser mais para conseguir construir material para as pessoas, porque o foco sempre vai ser esse, vai ser solucionar o inglês das pessoas. E quanto mais eu precisar me deslocar e crescer para isso, mais vai acontecer. Então eu acho que talvez trabalhar um pouco com a cultura, com questões de imigração. Eu quero muito fazer essa série lá de retorno para, tipo assim, imigração na realidade, vida de brasileiros lá, o que acontece. Eu sei que tem muito material com isso, mas eu quero linkar isso ao inglês. Legal. Que é o nosso propósito, né, enquanto curso. Interessante. Eu vi que, acho que foi até esse ano, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, que você teve lá, você foi visitar Foi esse ano. Legal. E qual local ali, lá ou perto, que você recomenda que as pessoas vão visitar, mas não pra morar, mas vão visitar, que você recomenda que as pessoas, cara, vai em tal lugar, tal parque, você falou de um parque, parque tal, ou então, sei lá, qual local que você recomenda que as pessoas não podem deixar de ir? Cara, eu acho que quando você vai, são dinâmicas muito parecidas. Eu falo dos 3 pops, né? Que é Nova York, Flórida, às vezes ali a Califórnia mais ou menos, né? Porque apesar de ser muito badalado, ele tem outras questões ali envolvidas. Mas, por exemplo, entre Boston, Nova York e Flórida, são 3 locais totalmente diferentes, com objetivos diferentes. Nova York cara, eu quero ir pra ver a multidão, ver a Big Apple, ver tudo que tem acontecendo lá, quero ir pra balada, é isso, é a cidade que não para, né? 24 horas, você vai ver 1 milhão de pessoas na rua, você vai ter 1 milhão de coisas pra fazer, é um pouco mais caro, então, pra ir com família, eu acho que depende muito, porque por ser muito, muito cheio, às vezes inviabiliza até mesmo de você se locomover lá bem. Certo. Né? Então, assim, dependendo se for criança pequena, não sei o que, pode ser um pouco mais cansativo. Na minha opinião, acho que deve ter as pessoas que pensam diferente, mas pra mim, eu acho que eu pensaria 2 vezes se levar um bebê, uma criança muito pequena pra Nova York. Tem um pouco disso. Agora, a Flórida já é outra coisa. Já é aquela coisa de parque, turistão, compras. Mais família mesmo. Exato. E lá é desse jeito, assim. A estrutura é muito boa. Super te abraço também. É bem turística. E eu acho que pra quem tem família, é um lugar legal. Porque tem aquele 50 parques que você consegue fazer todos os dias de viagem. Se você quiser 15 dias, tem muita coisa pra fazer lá. E pra família é mais tranquilo. Agora, Boston, como eu disse, é mais assim, pra quem gosta de museu, mais acadêmico, que é mais aquela coisa da cultura, da história do local. Essas são as perspectivas, eu acho. Você conseguiu, então, diferenciar os 3 locais mais... acho que Boston, inclusive, tem uma questão que nós vamos levantar aqui, né, que é justamente disso. Né, porque, assim, os brasileiros procuram esses 3 destinos para morar, para passear também. Mas, assim, acho que as maiores comunidades de brasileiros fora do Brasil, nos Estados Unidos, na América, né? Miami, Orlando, né? E Boston. Perfeito, né? Tem exato. muito brasileiro em Boston. E como tem muito brasileiro em Boston para morar, eu creio que para visitar também. Acho que o pessoal vai para Nova York, Boston é perto, fica ali 3, 4 horas. É daqui, né? Como Pirinópolis, não sei, algo do tipo. Bem pertinho, 4 horas, Não, Pirinópolis é mais perto. É mais perto. Pirinópolis, 1 hora e meia a gente consegue estar lá. 4 horas, acho que é tipo Caldas Novas. Caldas Novas, perto, isso, de qualquer perfeito. Forma é perto. E, assim, teoricamente a acessibilidade lá é melhor, que as rodovias Isso. devem ser bem amplas e tal. É super gostoso de viajar de um pro outro. Nossa, a gente fazia isso o tempo todo. Quando eu morei lá, eu ia assim, mês sim, mês não, pra Nova York. É mesmo? E eu ficava no final de semana. Aí chegava na sexta e ia embora no domingo. E assim, eu era mês sim, mês não por conta disso. Que eu falava, cara, é aqui do lado. Eu pagava, acho que era 15, 20 dólares o ônibus pra ir. Alugava um Airbnb, bem tranquilo mesmo ali, no Brooklyn e tal, ali que era mais fácil, né? Era mais barato e tudo. E aí eu saía. E pegava o metrô e tal, e se achava... Uma prima minha foi me visitar, foi muito louco isso. Nesse dia específico, foi uma experiência, eu falei bem assim, caramba, eu realmente estou fazendo os negócios aqui sozinha e é isso. Porque ela ia chegar num aeroporto que era longeaço, que Nova York tem 4 aeroportos, se eu não me engano, né? E é cada um numa ponta, é bem distante. 3 ou 4. E aí eu tinha que ir buscar ela. E eu tava, tipo assim, esperando ela lá no Brooklyn, tinha acabado de chegar de Boston... E eu falei, cara, como é que eu vou achar essa guria? Aí peguei o Google Maps e aí comecei, né, o trajeto.
Aí o trajeto mostrava, ó, você tem que pegar um trem pra não sei aonde. Aí quando chegar no aeroporto, tem que pegar a baldeação pra não sei aonde. Eu peguei umas 3 locomoções pra conseguir chegar nela. A dica realmente, pra quem vai pra Nova York, a dica realmente é essa. Porque eu sempre falo pros amigos que vão, né? Porque eu realmente apanhei muito lá em um nova-iorquino que me ensinou. Porque tem um aplicativo do metrô de Nova York. Ainda tem isso, Tem um aplicativo do metrô de Nova York, só que esse aplicativo, ele te deixa perdido. Acho que talvez pra quem tá lá, é Funciona. fácil. Pra gente que... O Maps, pra mim, foi o melhor. O Google e tal, porque ele vai dar realmente certinho o caminho, tem que fazer alguma baldeação. Porque a linha de metrô em Nova York, se eu não me engano, acho que é a maior linha de metrô do mundo, né? Eu acho que deve ser. Eu não procurei informação, mas, assim, por ver lá é muito, muito, muito... São muitas linhas, muitos sentidos. Eu acho que a de Londres é a mais antiga do mundo. E, se eu não me engano, a de Nova York acho que é a maior do mundo. Então, assim, corta a cidade inteira. E se você for pelo aplicativo... cheguei lá, baixei o aplicativo do metrô. Você vai apanhar e você não vai conseguir o objetivo, né? Isso. Então, assim, vai pelo Google ali e tal, porque... Não tem medo de perguntar também, né? Nem vergonha, acontece. Eu fiz isso mesmo, mas assim... Tinha gente que eu perguntava, a pessoa não me ajudava em nada. E aí eu não desisti, eu falava, vou perguntar pra outra pessoa. Até que eu achava que conseguia me ajudar, que ele conseguia explicar direitinho. Mas nesse dia foi muito louco, porque eu andei assim, 1 hora mais ou menos, só indo de baldeação em baldeação pra achar o terminal dela no aeroporto. Bom, falando aqui da culinária, a gente conhece bem a culinária americana, né? Hambúrguer, pizza, essas coisas todas que a gente conhece bem, né? Mas como você passou um tempo bom lá, como é que você fez? Você se adaptou ao hambúrguer, à pizza, ou você fazia o arroz com feijão quando você tinha tempo, você estava em casa? Nossa, essa é a minha história da vergonha. Todos os meus amigos me zoam, meu marido me zoou também. Quando eu morei lá, eu engordei 10 quilos em 6 meses. Caramba! Foi. Porque assim, fast food, total. Total, assim, é porque era a coisa mais prática do mundo, era super barato. E, gente, não tem, assim... Não vou falar que não tem como, porque, né, tem pessoas que paladares são diferentes. Mas o coisa ali o sabor do fast food é aquele que sempre você vai. McDonald's, por exemplo, eu falo, né, deve ter alguma coisinha ali, porque você come o tempo todo se você deixar. Dá uma viciada, né? Era fácil demais, era, sei lá, $3, um combo completo. E eu comia aquilo dali de almoço, de jantar, às vezes, então, assim... Eu não fazia, porque eu mesmo não cozinho aqui no Brasil, de qualquer forma. Meu marido, abençoado, ele cozinha super bem. Ele tem um restaurante de hamburgueria. Né? Então, assim, Pode fazer propaganda aí, pode Pois fazer. Guiamar Parro, gente. Não deixem de ir lá, maravilhoso. Aprovado, já fui, muito bom. Não, maravilhoso. Aqueles hambúrguer que eles fazem lá é incrível. E aí, então, assim, eu já não tinha esse costume de fazer mesmo. E aí, quando eu cheguei lá... Fast food. É claro que a gente saía também pra comer muito. Porque, poxa, faz parte. Você tá lá no país, você quer descobrir os restaurantes específicos. E é engraçado que eles gostam lá muito de comida mexicana. Tem muitas franquias, muitos restaurantes de comida mexicana lá. E a gente ia muito nisso. Comida mexicana já tem um feijão, né? Então já se aproxima mas é aquele feijão bem esquisito, né? Eu não curto muito, não. Não é muito parecido mesmo, não. Não, mas E uma última coisa era que... Quando eu queria ir em restaurantes brasileiros, porque você sente essa falta. E lá tinha padaria brasileira, tinha restaurante, churrascaria. A colônia brasileira lá é gigante. Então, muito. Exato. Só que assim, era bem mais caro. Eu ia porque eu falava, meu Deus, eu preciso comer um pão de queijo e um pão francês com... Um misto. Um misto quente, é isso. Então eu ia nisso daí. Ou churrascaria também já fui com amigos meus. Mas eu fui pouquinhas vezes, porque, enfim, como eu falei, né? Era o mesmo. Só que de vez em quando dava aquela saudadezinha, homesick, que a gente fala essa expressão em inglês, eu ia lá pra ter um pouquinho daquilo. Legal. E assim, na sua opinião, eu tenho o meu, americano, assim, eu tenho o meu favorito lá, mas na sua opinião, qual que é o seu restaurante, o seu fast food favorito lá nos Estados Unidos? Putz, fast food? Ou restaurante, é o que você falou sobre fast food, né? Cara, essa última vez agora que eu fui, a gente descobriu uma costela lá que eu, assim, surreal, nunca comi nada na minha vida. Outback fica no chão, assim, com ela. Mas, assim, nunca fui também numa gaúcha, né? Eu gosto de valorizar também a nossa cultura, pra não parecer que, né, às vezes a gente tá denegrindo uma a outra. Mas eu acho que o Olive Garden lá, cara, que restaurante bom, né? Assim, custo-benefício, o sabor dele maravilhoso. A gente sempre come lá no Olive Garden. Eu acho que a gente, quando pensa em lá, a gente lembra dos Estados Unidos. Nossa viagem foi algo que marcou. Eu fui no Olive Garden, que fica ali na Times Square, Nova York e tal. Cara, realmente... Aquele preconceito que você tem aqui, você sabe que, pelo meu estereótipo, você sabe que eu gosto de comer bem, né? E bem e em grande quantidade. E...
quando eu falava desses restaurantes mais gourmets, tá falando, não, pagar caro, comer pouquinho. Realmente não é caro, é acessível quando você tá lá, né? É claro que pra gente é caro, porque é em dólar, né? Exato, tudo é vezes 5. Exatamente. Mas assim, pensando em dólar, super acessível, muito bem servido. Eu lembro que eu deixei no prato. Sim. Né? Então, assim, é muito bem servido e eu gostei bastante também. Mas falando assim do fast food em si, cara, tem um lá, é o Five Guys, que é Five Guys, meu marido é apaixonado, ele é assim, o fã. Eu não sou tanto não, mas eu ele, amo nossa. Five Guys. Tem assim, aquela é bem povão, bem simplesona. Tem aquela Shake Shack. O Shake Shack, assim, mas só que eu não... Não curtiu? Gostei. Eu gostei mais do Shake Shack do que do Five Guys. Eu gostei muito mais do Five Guys. Sou muito fãzão do Five Guys. E tem um outro também que foi das primeiras vezes que eu fui, que é o Denny's. Não sei se tem em Boston, Nova York. Sim. Sei que em Miami tinha muito. O Denny's também eu gostava bastante. Então, assim, de fast food, quando eu vou pra passear, então, realmente eu... me proponho a comer aquilo todos os dias. Eu acho que eu nunca comi arroz com feijão. Não, eu acho que não. Quando você tá indo passear, você consegue, gente, ficar 15 dias sem comer uma comida brasileira, né? Vira. Eu me aproximava muito quando eu ia nos outlets da vida e tal. Então, aquelas chinesas, aqueles restaurantes chineses que, cara, você escolhe, eu quero isso aqui e tal, que o pessoal põe aquele arroz, aquele... então, se aproxima ao brasileiro e ali eu comia bastante. Tem o também que é o Chipotle. Não sei se você viu ele. Ele é de comida mexicana, mas ele é um fast food de comida mexicana. O Matheus mesmo, ele chegou a mandar mensagem, e-mail, perguntando se eles tinham alguma prospecção de vir pro Brasil. Eles falaram que ainda não e tal. Mas assim, pensa no restaurante surreal, vale muito a pena, porque é um fast food de comida mexicana, uma delícia. Não é aquela comida forte, é super... Todo mundo que já foi, e fica de dica. O Chipotle é muito bom pra quem tá turistando também. Legal, interessante. Teve o primeiro que eu comi lá, comi no aeroporto de Atlanta. Né? A gente fez uma conexão, a gente foi pra Miami a primeira vez que eu fui, então a gente fez a conexão em Atlanta, e nesse aeroporto de Atlanta, que ele é gigantesco, se eu não me engano, acho que é o mais movimentado do mundo, ou um dos, a gente comeu no Charlie's. Sei. E aí passou, sei lá, 3, 4 anos, abriram 2 unidades do Charlie's aqui, só que rapidamente fechou. Eu não sei como é que funcionou a questão do marketing, receptividade, né? Tem mas tudo isso. Não deu muito certo. Inclusive, um amigo meu conhecia o cara que tinha trago o Charlie's pra cá, mas não deu certo. E era muito bom também. Era como se fosse um Subway diferente, um pouquinho diferente do Subway, mas o estilo do pão era o mesmo. Mas era uma carne na chapa, o negócio era bem gostoso mesmo. Montagem ali na hora, selecionando os ingredientes. Esse Chipotle é a mesma coisa. Você tem a sua bowlzinha ali, né? Aí você vai colocando os ingredientes que você quer, né? O tipo da carne, o tipo do arroz, o tipo do não sei o que. A gente é viciado nele também. Legal. Bom, a gente já falou aí dos pontos turísticos, né? Mas, digamos assim, em Boston, qual que é o mais famoso? Mais famoso? Caramba, eu acho que é o estádio de lá, né? TD Boston, alguma coisa assim, não tô lembrando. É beisebol, futebol americano? Não, tem de tudo lá, dá pra ser todos. Ele é legal. Gigantesco. E tem o Celtics, que é de lá, né? O Boston Celtics. Isso, então lá movimenta muito a cidade em relação a isso. Eles têm até eles têm um feriado também, que é meio que irlandês lá, que eles também usam isso, St. Patrick's Day. Eles vão muito pra isso. Mas eu acho que é isso. Ali a Harvard Square, que é a quadra de Harvard, é surreal, assim. Eu creio que é a universidade, então pode ser que seja um dos pontos mais famosos. Isso, porque eles fizeram uma quadra e nomearam Harvard Square, e tudo ali é conectado à universidade. Só que tem tudo, tem cafés, tem livrarias, tem pontos turísticos onde você tira foto, tem centros de estudo. Eu mesmo estudei num dos centros de lá, então eu acho também que ele é muito forte. Os museus lá também. É difícil escolher um. Acho que são vários, né? Muita coisa, tem pra todo gosto. E como a gente estava falando aqui, que a colônia brasileira lá é muito forte, né? Em Boston, né? Nesses 3 locais que a gente falou aqui já, mas em Boston também ela é muito forte. Você encontrava muito brasileiro por lá, sei lá, tá andando, topava com um brasileiro. Sim, aí você falava um sorry, a pessoa... Beleza, valeu, amigo. É tipo isso, é muito engraçado, porque essa vez agora que a gente foi mesmo, a gente foi pro centro bem cedo, a gente foi comprar um café. E a gente tava na fila do café e tal, vendo o que ia pedir, lá. E aí, meu marido, ele não fala ainda, né? Eu tava explicando pra ele, né? O que ele poderia ter e etc. Aí só virou uma pessoa assim, né, na nossa frente. Vocês são brasileiros? É sempre assim, cara. Mas a pessoa morava lá.
eu acho que essa coisa do homesick, que é essa saudade do seu lar, né, da sua casa que a gente fala, é muito grande de quem está lá. Então as pessoas, elas buscam mesmo essas conexões com brasileiros. E o brasileiro, assim, é muito aberto, né? Por mais que a gente olhe o brasileiro em si, a gente não consegue identificar um certo padrão, né? É igual, assim, às vezes a gente vê boliviano, peruano, indiano, japonês, chinês, coreano, são bem característicos, né? Só que eu acho que quem tá de fora, acho que reconhece muito fácil o brasileiro. Sim. Às vezes tá andando de longe, qualquer lugar que você tá. Porque o brasileiro também, quando viaja, ele gosta de ostentar com a camisa do Brasil. A gente tem orgulho de ser brasileiro. É isso, a gente sai com a camisa do Brasil e tal. Mas, às vezes a gente tá descaracterizado, só que a pessoa vê de longe e já fala brasileiro e tal. Acho que eles identificam a nossa característica, coisa que a gente não identifica tão fácil, com certeza, né? Não é isso. Então, realmente, acho que o cara por estar lá, ele vê uma outra pessoa e fala, cara, é brasileiro. É isso. Né? Não, eu acho que pra quem realmente quer morar, como eu falei, a comunidade é muito grande, então você consegue super estar ali perto de brasileiros. Como eu falei, gente, tem pessoas boas e ruins em todo lugar, de todo jeito. Então você vai encontrar pessoas que estão lá, que são bacanas, têm caráter, etc. E tem pessoas que não são tão assim. Mas agora, pra turistar, eu aconselharia quem não tá indo de grupo a tentar mesmo fazer o seu melhor ali pra falar com outras pessoas de outras nacionalidades. Porque às vezes você tá conversando, por exemplo, eu tentar conversar com um boliviano, isso até aconteceu na Disney, quando eu tava lá. A moça queria pedir um refrigerante lá da promoção, só que ela não tava conseguindo pedir, porque ela não falava inglês, e era a família toda dela. Eu acho que, tinham 5 pessoas. E eu na fila e tal, e aí eu acho que eu não... Olha, essa questão aí vem a questão do seu sotaque. Eu não sei se ela me ouviu mandando um áudio no WhatsApp, alguma coisa que eu tava puxando no celular. E ela foi e começou a falar comigo em espanhol. Não era boliviano, não, perdão, gente. Começou a falar comigo em espanhol. E eu, assim, falei inglês, né? Eu falei, olha, eu não entendo, eu sou brasileira, mas eu posso tentar te ajudar. Aí ela começou a me explicar o que ela queria em espanhol, eu consegui entender. E eu tive que ser intérprete dela com o caixa, porque o caixa só falava inglês, né? Era americana. E aí ela me identificou. Aí a gente foi e se ajudou ali na hora. Então é isso, né? Até mesmo outra nacionalidade conseguiu me identificar e a gente se ajudou. Legal. A gente falou aqui mais ou menos já. Então, Boston fica ali a 300... às 3, 4 horas ali de Nova York. Isso de ônibus, né? Então de carro deve ser até mais rápido. Não, acho que de ônibus dá umas 4 horas, 4 horas e meia, e aí de carro dá, se você for muito rápido, até umas 2 horas e meia, no máximo 3. É mesmo? E o transporte mais fácil para você, por exemplo, tem trem em Nova York, Boston, ou é o ônibus mesmo? Não, tem o trem e tem o ônibus, né? O trem, só que ele tem menos horários, né? Apesar de terem muitos ainda. Ele é um pouco mais caro do que... Um pouco não, ele é relativamente bem mais caro do que o ônibus. E ele para em pontos específicos. O ônibus, ele para em vários diferentes. Então, às vezes, dependendo de onde seu hotel tá, seu Airbnb tá, quando você for pra lá, é mais interessante o ônibus. Ah, sim, entendi. Porque o trem vai para a estação e pronto, né? Exato. Aí, lá você tem as estações e pronto. Aí você tem que sair de lá. É mais difícil do que sair de alguns pontos que o ônibus consegue entrar. E dentro de Boston, especificamente, com relação à mobilidade, transporte público, né? Quando eu fui para Nova York, metrô, cortava a cidade inteira. Lá, na verdade, acho que você nem aluga carro. Você nem tem não vale a pena, Acho que não sei nem se existe essa modalidade, mas você tem lá o metrô que te leva a todos os lugares. O ônibus também. E em Boston, como é que funciona? É metrô? Sim. É ônibus? Como é que é o transporte público lá? Boston, nesse sentido de transporte, é um acho que dos negativos. Porque, se eu não me engano, eu acho que Boston é o terceiro pior trânsito do mundo. É mesmo? E eu acho que os Estados Unidos ele é o segundo ou é o primeiro. Por conta que... Muito carro, muito trânsito. As pessoas lá não usam tanto transporte público, elas usam mais carro mesmo. E aí, cara, é trânsito o tempo todo. Você quer ir num lugar assim, que é 5 milhas, né? Que dá o quê? 8 quilômetros, alguma coisa assim do tipo. Você gasta 40 minutos. Sabe, assim, é surreal lá o trânsito. E o metrô também, eu acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas têm carro. Ele tem poucas linhas. Ele não é tão útil assim, tanto quanto, por exemplo, de Nova York. Ele tem bem menos linhas, o ônibus também, ele tem menos horários, menor quantidade. As pessoas lá, elas optam muito pelo carro. Tanto é que o Uber lá é demais, usa demais. Assim, quando eu fui lá agora, eu usei bastante Uber. Então é mais carro mesmo. É mais carro. E aí o trânsito acaba que fica mais pesado. Aí isso é chato, assim, é bem difícil. Você tem que gastar ali 1 hora e pouco pra ir pra qualquer lugar. Tá aí, um ponto negativo de Boston, né? Mas tem que ter algum, né? Nem tudo é perfeito. É isso. Agora vamos lá falar do seu negócio, né? Da importância do inglês, que a gente já falou aqui. Né? Fala um pouco da sua metodologia, do diferencial aí da sua empresa, fala o nome dela também. Beleza. Fazer essa propaganda e fala desse método novo. O pitch.
Não, mas é isso. Como eu falei, a Your English, ela é um curso solucionador de problemas. Então, desde quando eu era professora, eu começava a me envolver muito com as histórias dos alunos. E eu comecei assim, sendo professora de adolescente, criança e adulto. Eu conseguia fazer os 3 ali porque eu gostava mesmo, porque são metodologias muito diferentes. Mas com o tempo eu comecei a ir ali, eu tirei os adolescentes, hoje em dia eu não trabalho com adolescente, já tem alguns anos, na verdade. Focado no adulto mesmo. Focado no adulto, e nas crianças também. Na verdade são os 2 extremos, né? A gente tem agora a Your English for Kids, que aí é um outro curso, uma outra pegada mais para crianças, e os adultos. E aí eu sempre tive essa coisa do tipo, não olhar mais um aluno. Eu via, por exemplo, você, Popô, o que você quer? Por que você precisa do inglês? Sabe, como é que você aprende melhor? Eu me envolvia muito com isso. Então, eu não dava aula de inglês, eu fazia consultoria de inglês enquanto eu dava aula. E aí eu via que isso fazia com que as pessoas destravassem muito rápido. Durante meses ela estava ali, sabe, já fluente, não precisando mais das aulas. E aí a minha agenda ia enchendo com isso, etc. Aí quando foi na pandemia, que eu precisei ir 100% para o online, né? Com relação aos adultos, eu vi que tinha algo ali. E eu já tinha voltado dos Estados Unidos também. Então, já foi aquele link, assim, do tipo, cara, eu vou parar de trabalhar dessa maneira, assim, atendendo pessoas, né, na casa delas, limitando a minha agenda e etc. Eu vou construir algo que eu consiga ajudar outros professores a fazerem também. E aí foi a Your English acontecendo, sabe? Bem de pouquinho em pouquinho. Não foi algo assim, eu parei, construí do nada e foi. Foi algo ali que eu fui construindo. E aí hoje a gente tem vários professores com a gente, nós temos vários alunos que são histórias, né? Não é ali a quantidade de alunos. Eu tenho histórias de pessoas que estão construindo com o inglês. E elas destravam o inglês delas em 6, 9 ou 12 meses, depende do nível delas, e é isso. A gente não quer segurar ninguém, a gente não tem a menor vontade de ter aluno com a gente muito tempo. Mas por conta aqui, a gente quer que você alcance o seu objetivo. Tanto é que as aulas, eu já tive aluno que queria morar fora, já tive aluno que precisava passar entrevista de emprego, já tive aluno que precisava de uma certificação específica e ela era em inglês. Então, a gente constrói o curso de acordo com a sua necessidade, com aquilo que é o seu objetivo. Cara. E é por isso que é tão rápido, assim, das pessoas aprenderem, porque não é aquela coisa tipo, não, eu tenho uma apostila aqui que eu vou aprender sobre o simple present. Não, eu vou ter que falar I go to school. Não, é tipo assim, olha, você trabalha com música, você tem o seu empreendimento, como é que já botar o seu empreendimento no inglês? E aí o professor começa a conversar com você sobre a sua vida, sobre o seu empreendimento, ensinando o simple present. Então, assim, é o inglês associativo, né? Conectou. Maravilha. Então, assim, já respondeu mais ou menos, mas só para ser mais claro, qual é o diferencial do seu método pro método convencional, das escolas de inglês aí? Eu acho que é isso, assim, a imersão, porque não existe isso de você querer aprender a falar inglês estudando 1 ou 2 vezes por semana. Não existe. Ou você estuda todo dia, ou você vai ficar 4 anos aprendendo. Isso é fato. Se você quer ter um inglês rápido e efetivo para não esquecer, né? Não fazer aqui e já esquecer, você tem que ter imersão. Mas então, as suas aulas são ali de segunda a sexta, ou você, por exemplo, são 2 vezes por semana, só que vocês cobram que o aluno se exercite nos outros dias. Aí vem a flexibilidade, né? Porque nem sempre o adulto ele consegue de segunda a sábado estar ali 6 horas da tarde assistindo a aula, né? Certo. A gente tem os encontros semanais com o professor, né? O one-on-one, ou então em mini grupos. E aí a pessoa ela tem esse encontro que é fixo e que ela até pode remarcar, se ela tiver uma quantidade ali de horas antes, pequenininha, acho que é 6, 4 horas. E aí nos outros dias ela tem que estudar com planejamento personalizado. Então, por exemplo, para você, a gente vai colocar algo que seja relacionado à música, ao seu empreendimento, aos seus gostos, hobbies. Então, todo dia você tem que fazer alguma coisa, mas ali é acompanhado, né? Bom, eu tô aqui no nível básico do básico, né? Lógico, assim, eu entendo muita coisa e tal, mas boto o básico do básico. Entendo muito, falo pouco. Exatamente. Básico do básico. Quero falar inglês. Quanto tempo você acha que eu consigo ir? Então, a gente faz geralmente um diagnóstico, né? Ali um teste de nível, né? Com a pessoa para saber qual nível que ela tá. Se ela é ali A1, A2, B1, até o C1, né? Que é a formação Cambridge ali de fluência, né? O quadro europeu. E aí, posterior a isso, a gente te coloca ou em 6, 9 ou 12 meses. E a nossa promessa O prazo máximo é 12 meses. 12 meses. Claro, com você seguindo todos os nossos métodos, nossos rituais ali diários de estudo. Isso é muito importante. Ele a gente bota na cláusula contratual de que se o aluno ele não está disposto a estudar todo dia 30 minutos, a comparecer às aulas... É tão pouco, né? 30 minutinhos você tirar do seu dia ali pra você. É um hábito, sabe? No final das contas é um hábito. Você vai ter que desenvolver o hábito durante 1 ano.
de estudar inglês. É isso. E aí, se você tendo ali aqueles 30 minutos por dia, mais as aulas, é isso. A gente consegue porque a gente já teve essa comprovação, né, dos nossos alunos. A gente tem um rendimento de 95%, sabe, de aproveitamento do curso. Todo mundo que se prestou a fazer, que foi até o final, conseguiu o seu objetivo. Aí tem gente que não quer, aí fala, eu não tô sem tempo. Aí realmente a gente não consegue ajudar. Assim, o que eu acho importantíssimo o inglês completo, inclusive, só que existem fases da vida. Exato. Né? Eu acho que quando a pessoa tá, o Kids que vocês têm, quando a pessoa tá aprendendo, tá no período escolar, eu acho que tem que fazer aquele inglês completão, aprender a gramática, aprender tudo, a conversação. Então, mas chega num estágio, claro, depende do objetivo, do trabalho da pessoa, mas o meu objetivo pessoal, por exemplo, é conversação. Isso. É me fazer entender inglês, entender o inglês, cantar uma música, entender a música. Cara, é engraçado quando você escuta uma música que você escutou a vida inteira e tal. Num dia que você para pra ver a tradução, eu falo, caramba, é isso. Tava dizendo isso, tipo, uma coisa tão óbvia que se você tivesse conversando, lógica, ouvindo, né? Falando, tão lógica, tão fácil, que você, quando você lê a tradução, fala, é igual às vezes, eu tenho disso, né? Às vezes você vai pegar uma conta assim, você pensa rápido, né? Vamos lá, sei lá, 10 vezes 10. Aí quando você vai ver, você pega na calculadora, você fala, vou calcular 10 vezes 10. Então são coisas que o nosso cérebro tem que trabalhar. Exato. Entendeu? Você faz mais, você escuta a música, ela passa batido ali, só que você consegue, se você se concentrar, você consegue traduzir boa parte dela. Só que você não tem esse pensamento, você não tem essa rotina, né, desse thinking English, né, pensar em inglês. Você tem que ter aquela mudança de chave. Exatamente. E é o que eu falo muito para as pessoas que estão no nível básico, sabe? Porque tem muita frustração, né, no início, tipo assim, putz, cara, como é que eu não consigo gravar tal palavra? Como é que eu não consigo ler eu não sei o quê? Por conta que seu cérebro ele ainda tá se acostumando a ter esse banco de palavras e acessar ele de forma rápida. E isso daí é com a prática. Então, eu sempre falo pra todo mundo, nossa, quando tá frustrado, eu falo, gente, espera os primeiros 6 meses. 6 meses não é demais. Depois de 6 meses, você vai ver como é que seu cérebro vai estar, assim, muito mais automatizado. Mas os primeiros 6 meses de rotina ali, de estudo na nossa metodologia, a pessoa fica tipo assim, poxa, teacher, mas eu tô estudando e tal, e não grava. Eu falo, vai, confia no processo. É aquela frase motivacional, confia no processo. Legal, que vai dar certo. Bom, vamos lá. Convida aí o pessoal a conhecer o método de vocês, a conhecer onde eles podem encontrar vocês, Instagram, rede social, telefone. Fala aí pro pessoal de casa, todo mundo, Brasil inteiro aí que tem interesse em falar inglês. Beleza. É importante dizer que as pessoas que tiverem interesse em estudar com a gente, elas geralmente passam por quase que um processo seletivo, porque a gente só faz para alunos comprometidos com seus sonhos, com seus objetivos. Legal. Então é muito importante que se quem está assistindo a gente tem esse objetivo, esse sonho de aprender a falar inglês, ela tem que saber que vai ter que ter comprometimento. Tanto é que nós não somos um curso quantitativo, nós somos qualitativos. Então, se você é um adulto que precisa do inglês e que você não tem 3, 4 anos para estudar, a gente é a sua resposta. Mas, sobretudo, se você for um adulto comprometido com você mesmo, com seus objetivos. Então, se quem estiver vendo a gente tem isso em mente, procura a gente, porque tem todo um diagnóstico, uma consultoria de estudo que a gente faz ali de graça no primeiro momento para poder entender sua necessidade. E aí apresenta o método, né? A gente está no Instagram, @yourenglish. A gente tem também o nosso site, yourenglish.com.br, e lá já tem tudo, já tem todos os links para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tentar marcar uma consultoria, ver uma aula experimental, tem muita coisa aí pra gente fazer juntos. Maravilha, Gabi, obrigado por esse tempo. Obrigada aí, um a você. brinde aí a você que veio. Tomei toda a minha água, maravilhoso, viu? Obrigada. Foi um prazer, um bate-papo super esclarecedor, realmente foi algo interessante, tanto falando do local, levamos as pessoas a Boston, né, quanto morar fora, quanto realmente o inglês, que Perfeito. É importante aí para quem gosta de viajar, para quem é viajante profissional e para todo mundo, né? A gente sabe a importância do inglês, é a língua mundial. Sim. Então, Gabi, obrigado por disponibilizar esse tempo aí conosco. Sim. Esse bate-papo foi maravilhoso e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Quem será aí que vai ser o nosso convidado? Um abraço e até lá. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie.